Madison, a linda fazenda de Deus. Capítulo 19. Retrato de um líder heróico. Nenhum homem pode guiar outros aonde ele mesmo não tenha ido primeiro. Se um homem quiser ser mais forte, ele precisa estar constantemente lutando contra aquilo que está além da sua própria força, o que requer o exercício de grande fé. Carta de Edward Alexander Sutherland a Percy Magan, de 24 de novembro de 1915. Por mais de um ano após seu matrimônio, o idoso casal viveu em uma pequena casa branca no campus de Madison. Ali eles estavam rodeados por aqueles que os conheciam e amavam pelas mesmas razões que os filhos amam a seus pais, e por muitas outras. Todas as pessoas ligadas às instituições de Madison sabiam o que os Sutherland haviam realizado e o motivo por detrás disso. Também sabiam quem guiara e motivara essa miraculosa obra de fé. A primavera de 1955, com toda a sua florescente glória, novamente chegou a Cumberland. Flores desabrochavam por toda a parte e pássaros enchiam a atmosfera com uma melodia doce e contínua. Edward Alexander Sutherland atingira seus 90 anos. Embora saudasse as flores e os raios de sol como sempre fizera, sentia um contínuo cansaço. Agora uma dor agoniante se desenvolvia. Seus médicos aconselharam-no a internar-se no sanatório, onde foi diagnosticado com apendicite. Alguns dias depois, em 20 de junho de 1955, ele repousou. Sua esposa, Bessie DeGraw Sutherland, viveu por mais 10 anos e, em paz e tranquilidade, faleceu no dia 7 de junho de 1965. Ela chegou aos 94 anos. Quando as notícias da morte do Dr. Sutherland espalharam-se pelo campus de Madison, todas as atividades cessaram de repente, como se uma mão gigante tivesse compelido todos a fazerem uma pausa. Cada pessoa sentiu o choque de forma íntima, pois Edward Alexander Sutherland foi muito para muita gente e exercera uma profunda influência sobre todos. Isso poderia ser possível? Eles achavam que ele sempre estaria por perto. É que ele parecia permanente, indestrutível. E agora ele se foi. As mentes de milhares de pessoas cujas vidas ele abençoara voltaram-se então para contemplar o que ele havia sido para eles, para Madison, para os Estados Unidos e para o mundo. Esse retrato final é pintado por meio das palavras que essas pessoas disseram e escreveram. A paleta de tinta é tão ampla quanto o mundo, e as cores tão variadas e vívidas quanto as emoções do espírito humano. Edward Alexander Sutherland foi um líder de homens. Todas as qualidades que caracterizam um líder heróico, ele as adquiriu pelo nascimento, por dedicação na juventude e por experiência construtiva. Homens o seguiam porque sentiam que ele conhecia o caminho e porque o que quer que houvesse no final da jornada devia ser algo de infinito valor. O fervor de seu zelo os impulsionava. Ele era dotado de um tipo raro de coragem que persistia em marchar para o alvo, a despeito dos obstáculos à frente ou das forças combinadas para dificultarem seus planos. Essa coragem formidável não era fruto de uma ousada imprudência. Edward Alexander Sutherland conhecia a mão de Deus sobre si e a luz de Deus ao seu redor. Possuía um profundo respeito pelo recompensador galardão que seu Senhor prometera. Esse aspecto de sua coragem o capacitou durante tantos anos a suportar, sem amargura ou ressentimento, a hostilidade daqueles que deveriam tê-lo apoiado e auxiliado. Nos dias de sua juventude, antes da experiência de Madison, ele e seus associados estabeleceram duas importantes faculdades que são hoje centros educacionais de peso para jovens cristãos: o Walla Walla College e o Emmanuel Missionary College, que hoje faz parte da Andrews University. Então Deus o guiou juntamente com Percy Magan ao rio Cumberland e à fazenda pedregosa e descuidada que se tornaria o local da escola e do sanatório de Madison. Durante 50 anos ele dirigiu Madison a tais resultados que a tornou, como a mãe White predissera, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O Dr. Sutherland foi pai não apenas de seu filho Joe e de sua filha Yolanda, mas de milhares de outros jovens que ouviram seus ensinamentos e fruíram seu afeto.
Ele me ensinou quão valioso eu era para Deus e me fez entender o valor da minha própria alma, disse um estudante. Amor, compaixão e sabedoria capacitaram esse homem a ser um bom semelhante. Ele entendia a necessidade do pobre e do necessitado e desenvolveu métodos para elevá-los ao plano de Deus para uma vida bem-sucedida neste mundo, bem como no mundo por vir. Milhares de homens e mulheres ao redor do mundo servem à humanidade por causa da influência que Edward Alexander Sutherland exerceu sobre todos quantos se associavam com ele. Talvez ele seja mais lembrado como um educador, pois dedicou sua longa vida para entender a verdadeira ciência da educação. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, promoveu as primeiras escolas para os filhos dos membros da igreja. Ele é considerado, e com razão, como o pai das escolas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele escreveu livros didáticos para as escolas, planejou seus currículos, carregou-as em seu coração por toda a vida. Ele obteve seu modelo do próprio mestre e professor e persistiu mesmo com toda a oposição para estabelecer cerca de 50 delas nos estados do Sul. Por causa do exemplo e influência de Madison, muitos centros educacionais estão funcionando hoje no mundo inteiro. O pleno impacto da vida e obra desse homem nunca será conhecido até que os registros celestiais sejam abertos diante de nossos olhares inquiridores. O Dr. Sutherland foi um apóstolo da vida no campo. Ele entendeu o propósito de Deus para a terra e trabalhou em harmonia com os princípios divinos para transformar a pedregosa e desgastada fazenda Ferguson em um pequeno jardim do Éden. Ele demonstrou por diversas vezes o que Deus pode fazer com obreiros humildes e dispostos em uma fazenda afastada ou em uma propriedade negligenciada. Primeiro ele perguntou: esta é a vontade de Deus? Após obter a certeza do que a vontade de Deus requeria, empregou todas as energias de sua complexa natureza para fazer a vontade de Deus da maneira mais rápida e eficiente. Por cada sucesso, ele rendeu a Deus a glória e o louvor. Até o fim de sua vida, permaneceu uma pessoa humilde e despretensiosa. O Dr. Sutherland também é lembrado como um terapeuta, pois ele seguiu os passos do grande terapeuta nos caminhos da compaixão e do serviço. Ministrou aos deprimidos, aos desanimados e aos fracos na fé. Mais tarde, tornou-se um terapeuta do corpo por meio de seu trabalho como médico formado. Ele liderou instituições médicas e compreendia sabiamente suas necessidades e prioridades. Ele podia planejar e, de fato, planejou o desenvolvimento delas com antecedência, utilizando métodos equilibrados de eficiência. Sua visão alcançou até as terras estrangeiras, e ele viu que poderia ser realizado com os métodos de Deus. Como presidente de faculdade, doutor, pai, cidadão, vizinho e amigo, testemunhou de seu Senhor. Ele viveu, trabalhou e planejou com o mesmo objetivo que motivara a vida de seu mestre. Ele vivia para abençoar outros. Para ele, o cristianismo significava andar com Deus a cada dia e em cada relacionamento da vida. Desde os primeiros anos de seu ministério como educador, o Dr. Sutherland defendeu a vida no campo e os anos decorrentes apenas fortaleceram sua convicção de que todos deveriam viver no campo e sustentar a si mesmos e suas famílias a partir da terra e do trabalho das suas próprias mãos. As unidades nasciam ao redor de Madison ao longo dos anos e comprovavam o quanto Deus abençoaria os esforços de pessoas simples quando estas obedecessem à sua vontade e seguissem o seu plano. Para estimular o estabelecimento e manutenção das unidades, ele ajudou a organizar a Lehman Foundation e perseverou até ver o trabalho das instituições de sustento próprio aceitas pela estrutura organizacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como no caso da criação da Association of Seventh-day Adventist Self-Supporting Institutions. Na costa da Califórnia, cresce uma árvore magnificente conhecida como sequoia gigante. Ela se propaga por meio de filhotes que brotam ao redor do tronco da árvore-mãe, formando assim um cinturão vermelho de madeira. Por meio de semelhante processo milagroso, o crescimento de rebentos, as unidades do sul dos Estados Unidos, juntamente com os centros de saúde e educação em todo o mundo, permanecem como testemunhas vivas da duradoura inspiração de Madison.
Elas são um memorial de um homem que Deus usou para realizar uma de suas maiores obras no planeta Terra, Edward Alexander Sutherland.